Saudações, pessoas! Já faz um bom tempo que eu recebo de vez em quando alguns comentários que me pedem para falar sobre um canal de um tal de Cidadão X. Muito bem, eu resolvi dar uma olhada nesse canal. E o que nós temos nesse canal é algo comum, né, que nós notamos em alguns outros canais ou em algumas outras pessoas que ascenderam então com esse levante, né, da direita. Por que eu vou comentar? Porque eu vi aqui uma coisa bastante interessante. Um dos seguidores desse cara acabou comentando nos meus vídeos exatamente em cima de um assunto que esse tal Cidadão X levantou no canal dele, que é sobre o Bolsonaro e sobre a questão do voto do Bolsonaro, né? Onde, de acordo com um comentário do seguidor desse Cidadão X, ele faz o seguinte comentário: é como se o Bolsonaro estivesse compactuando com a porra toda, em resumo da ópera. Como se o Bolsonaro não fosse diferente dos outros que estão lá no mesmo ambiente, vamos assim se dizer. É alegado que o Bolsonaro, assim, ele fecha com os caras dentro de um determinado jogo político sujo, que o Bolsonaro é apenas mais um. É assim que ele retrata o Bolsonaro no vídeo que ele fala sobre a questão do voto que o Bolsonaro votou, né, para que o Temer fosse investigado. Ele alega que, como o Bolsonaro já sabia que o Temer não tinha como, né, realmente perder a questão da votação e tal, então o Bolsonaro foi lá, apenas deu um voto. Então, enfim, isso não vem muito ao caso do que eu quero expor, do que realmente se trata esse Cidadão X. Tá? Ele apenas levantou isso. Então, em cima desse comentário desse cara, primeiro, vamos aos pontos que eu vejo que é muito comum em algumas pessoas, né, desse levante da direita. Ele realmente não conhece, assim, é mais um analfabeto político, né? Obviamente já dá para notar isso logo de cara. Também não tem nenhum conhecimento sobre o inimigo que ele alega que está enfrentando. E um ponto bastante interessante desse cara é que ele é um sujeito mascarado. Eu pelo menos não vi nenhum vídeo onde ele mostre o seu rosto. Então assim, pra mim, ao meu ver, não adianta o cara alegar que está lutando pelo bem. Ele fala que luta pelo bem, por um Brasil melhor, que ele quer falar mesmo, e pá. Então, a partir do momento que a pessoa cobre o rosto, eu não dou credibilidade para o que ela fala. Até dou, por mais coerente que seja o seu discurso, por mais que ele esteja alegando ali que ele está falando para o bem, para um Brasil melhor, cobrir o rosto, esconder o rosto, eu desconfio, sou sempre pé atrás com esse tipo de pessoas. Não interessa se é seguidor ou se é um youtuber, um blogueiro, não interessa. Esconder o rosto, eu tenho as minhas desconfianças. Tá? Uma outra coisa que é bastante comum, que eu já ressaltei em outros vídeos, vou ressaltar mais uma vez, é que esse tipo de canal ele começa a juntar seguidores porque ele sempre aponta que o problema é com os outros. A culpa é dos outros, a culpa é do político, a culpa é do corrupto, a culpa é disso, a culpa é aquilo. Ele nunca vai trabalhar no ponto de que todos têm culpa e todos precisam se mover para que algo seja feito. E esse algo, ele funciona a partir de nós. Então, para que as coisas mudem, nós precisamos mudar. E isso o brasileiro não aceita. O brasileiro, na sua grande maioria, quer mudança, mas não quer mudar. E esse tipo de canal trabalha dessa forma. Assim, às vezes não é nem intencional, mas é típico do brasileiro não querer sair do seu comodismo, da sua posição cômoda, desse comodismo, para providenciar as mudanças. Então, quando o cara senta e fala, ó, aquele corrupto, a culpa é dele, assim, a situação do Brasil está assim porque a culpa é de fulano, beltrano, cicrano. Mas nós temos que entender que a situação que nós estamos passando política no Brasil é culpa dos brasileiros. O meu canal, eu costumo trabalhar em cima disso. Eu sempre falo daquilo que nós precisamos mudar, e isso incomoda. E esses canais que não falam da mudança pessoal, as pessoas gostam de ouvir, porque gostam de direcionar a culpa para as outras pessoas. E isso também cria aquela falsa esperança de que se você derrubar ou tirar fulano ou ciclano, alguma coisa do tipo, ou fazer algo e tal, do nada, da noite para o dia, nós teremos um Brasil melhor. Então existe uma certa ilusão que gira em torno desse comentário, onde sempre é apontado a culpa alheia. E ele trabalha muito em cima disso, esse Cidadão X. Né? E um outro ponto bastante interessante. Aquilo que de fato esse Cidadão X
ele projeta nas outras pessoas. Então por que ele alega que Bolsonaro fecha com os caras? Porque de fato, no fundo ele faria o mesmo. Então a maneira como ele age, como ele se enxerga, como ele iria proceder em determinado lugar ou em determinado cargo, ele acha que todos vão proceder da mesma forma. Ou seja, ele projeta esse jeitinho brasileiro, que ficou claro que nele existe, em todas as outras pessoas. É assim que ele faz, então, as suas, entre aspas, análise da situação. Tá? Então o que nós temos aqui? Cidadão X não passa de mais um analfabeto político que surgiu no meio desse levante da direita. Não tem condições de fazer análise, não conhece o inimigo e não tem a menor ideia das besteiras que ele está falando. Acaba se tornando um teórico da conspiração, de fato, um verdadeiro teórico da conspiração, que fala um monte de besteira sem ter nenhuma condição de analisar a situação. Como é feita a análise de uma situação? A análise de uma situação você faz corretamente, não a partir daquilo que você acha, não a partir daquilo que você acredita que deva ser ou etc. A análise de uma situação você faz usando algo que está acima de você. A ordem pré-estabelecida, a verdade que está acima de todos. A partir dessa verdade você vai analisar uma situação. Não de acordo com o que você acha, mas dentro daquilo que é correto. O problema de você fazer essa análise é que, primeiro, você precisa ter a humildade de se colocar abaixo dessa verdade. E para isso você precisa mudar. E para isso você tem que aceitar coisas que geralmente você não aceitaria. E quando você faz uma análise, mediante ao conhecimento da verdade, não mediante aquilo que você acha, o resultado da sua análise também não pode ser assim muito satisfatório para você. Isso pode te deixar triste ou decepcionado. Essa é a dureza da realidade, que grande parte do povo brasileiro não gosta de acreditar, vivenciar ou aceitar. Então nós temos esse problema. Então esse tipo de gente faz análise se baseando nele próprio. Entendeu? Então nós temos aqui um amontoado de merda e muitas pessoas fazem isso. Tá? E eu vejo que ele tem bastante seguidores, inclusive vieram até comentar o meu canal. Pessoas desse tipo é lamentável, porque ele acaba se tornando um desinformante. Por exemplo, ele fez um vídeo falando absurdos do Bolsonaro e isso se espalhou e algumas pessoas trouxeram a informação até o meu canal. Então você vê que são desinformantes. E eu vejo que muitas pessoas falam que, mas eu sigo, no caso Fábio, eu sigo o ClickTime, mas também eu sigo fulano, sigo Beltrano. Meu amigo, entenda bem, eu dispenso a sua inscrição, eu dispenso você do meu canal. Por quê? Quando você compactua com um cara desse e você faz número num canal desse, aumenta os números de um cara desse, dá like e ajuda a propagar as coisas de canais desse tipo, o que você está fazendo? Você está trabalhando contra o seu país. Entendam isso. Por quê? Às vezes um cara desse ou algum outro que tem por aí, até mesmo aquele Enzo de cabelo colorido ou menininhos da intervenção ou garotinhos da reflexão, eles podem até fazer algum vídeo que seja coerente com alguns fatos. Porém, quando eles fazem vídeos onde defendem abertamente ou claramente essa agenda globalista, entre outras coisas revolucionárias, é um trabalho monstruoso que eles acabam fazendo contra a nação. Isso é muito perigoso. Então se você acha que deva seguir o meu canal ou o canal deles, fiquem com eles. Pois se você concorda com esses caras, né, nesse tipo de propagação que eles fazem contra a própria ordem, desculpa, mas eu não quero você aqui no meu canal. Meu amigo, nós temos que entender o seguinte, ou você é ou você não é. Ou você tem a humildade e a coragem suficiente para realmente lutar pela verdade e se colocar debaixo dela, ou você fica com esses caras. Não existe a possibilidade de você ter um apego e um amor ao bem se você de fato não odiar o mal. Então não existe essa. Ou você é ou você não é. Então você que gosta de bater palmas para esses outros youtubers que defendem extermínio de pessoas, preferem animais do que gente, falam absurdos sobre política e contra Bolsonaro, etc, etc. Eu não quero, na verdade, eu não preciso de vocês aqui no meu canal. Tá? Eu não estou me importando com números, eu não me importo com quantidade, como esses caras geralmente se preocupam. É interessante a análise que algumas pessoas fazem em cima de quantidade. Não é esse tipo de coisa que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas fortes, de pessoas que estejam dispostas
a encarar a realidade, compreender o jogo político, entender como age o nosso inimigo e combatê-los no campo onde eles precisam ser combatidos. E entender que a mudança que nós precisamos fazer é em nós mesmos. É a primeira mudança. Então, antes de realmente nós sair por aí tentando fazer alguma coisa, nós precisamos mudar internamente. Já falei isso várias vezes e é isso que eu tento propagar aqui no meu canal. Tá? Falo sobre política? Sim, eu falo, mas muitas outras coisas que eu comento aqui está sempre direcionado na intenção da mudança pessoal. Tá? Então, sobre esse cidadão X, é isso que eu tenho a dizer. É mais, ao meu ver, um analfabeto político, um idiota útil que criou uma mídia e está aí ajuntando um monte de seguidores que, ao meu ver, não passam de um bando de ignorantes, não entendem de fato o que esse cara fala realmente e batem palminhas porque ele considera os outros sempre os inimigos, né? Os outros. Nunca ele vai tratar a realidade como ela é. A mudança, ela parte de nós. Nós primeiro precisamos mudar para depois nós começarmos a falar sobre algumas outras coisas aí que envolvem Brasil, política, como a sociedade, etc, etc. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer desse cara. Estarei encerrando por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.